Sobre isso, a gente conversa agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Felipe, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, Felipe. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Tirando esses preços, né? Tirando isso, tá tudo muito bem. Os combustíveis, Felipe, seguem inflacionados. O que explica isso? Essa alta do diesel, gasolina e etanol? Bom, com relação somente aos combustíveis de origem fóssil, né? Então, óleo diesel, gás de cozinha, querosene para aviação, toda essa turma, é combinação de dois fatores. De um lado, preço de commodity, o petróleo lá fora, no mercado internacional, está operando num patamar mais caro, mais elevado do que estava, por exemplo, há um ano atrás. E combinado com isso, porque esses preços são todos cotados em dólar lá no mercado internacional, quando a gente traz esse preço para dentro, tem que transformar em real, ou seja, convertido de acordo com a taxa de câmbio. E a nossa taxa de câmbio aumentou nesses últimos 12 meses ou ao longo do ano. Em outras palavras, essa alta dos preços dos combustíveis de origem fóssil é o quê? Petróleo caro, dólar caro. Combinação desses dois faz com que esses combustíveis fiquem mais caros ali na bomba. Já quando a gente olha para o etanol, a situação é um pouco diferente. Tem uma influência do dólar, tem uma influência também do mercado internacional, mas é muito mais associado ao açúcar. Então, a usina, dentro de uma determinada margem, ela vai escolher o que eu vou fazer com esse monte de cana. Ela pode converter mais ou menos dessa cana em açúcar ou em etanol. Se o açúcar estiver mais atraente, naturalmente uma fração maior da cana vai ser utilizada para a produção de açúcar. Combinado ainda do lado do etanol com tudo isso, nós temos a seca. E esse período de seca tem prejudicado a qualidade dos nossos canaviais. O arranjo de tudo isso tem dado justamente essa alta no preço dos combustíveis. Outros valores que estão extremamente elevados, né? Outro valor é o da energia elétrica, Felipe. Tem chances de aumentar ainda mais, de sermos mais taxados nesse segmento? Então, de acordo com os comunicados do governo, a gente já está operando na tarifa mais cara de todos, uma tarifa excepcional, a tarifa de escassez hídrica. Mesmo que as chuvas retomem agora, a partir de outubro, a gente deve permanecer operando nessa tarifa mais cara até abril do ano que vem. Isso significa que, Kalina, em condições normais, a gente diria que esses choques eles poderiam ser temporários. Basta o câmbio cair, basta ter alguma mudança no mercado internacional. Agora, da forma como tem se apresentado, a nossa inflação aqui no Brasil, ela tem apresentado uma persistência maior. E não apenas isso. Quando a gente olha para combustíveis, para energia elétrica, todos os setores, direto ou indiretamente, demandam esses insumos ao longo do seu processo produtivo. Qual que é o resultado disso? A gente está vendo essa inflação se espalhando para outros grupos de produtos. Ou seja, além da gente estar com uma inflação operando em patamar elevado, ela está apresentando bastante persistência e, infelizmente, também está se espalhando. Ou seja, olha, nos próximos 6 meses, eu acho que o cenário base é não contar aí com uma desaceleração mais, significativa da inflação. A gente deve continuar operando com uma inflação elevada por um bom período ainda. E a carne, hein, Felipe, ela também é uma das vilões aí na inflação. Existe relação com os níveis de exportação? Indiretamente tem, então, de fato, com exceção aí desse período, desde que teve esse, entre aspas, mal da vaca louca, fecha as aspas, atípica, tirando esse período aí que trouxe alguma turbulência, jogando o preço um pouco para baixo da arroba do boi, o fato é o seguinte, a gente tem encontrado o mercado internacional, principalmente o mercado chinês, demandando muita carne bovina, não apenas carne bovina, mas demandando muita carne aqui do Brasil. Principalmente quando a gente olha para a carne bovina, a gente não consegue produzir carne bovina rapidamente do dia para a noite. Até a gente ter um boi gordo pronto, a gente vai precisar ter um bezerro. Para ter um bezerro, a gente vai reter algumas fêmeas, reter algumas vacas, emprenhar essas vacas.
Isso é um ciclo que deve consumir aí talvez uns 36 meses. Então, a gente não consegue fazer esse ajuste rapidamente. Veja que isso é mais um fator que faz com que esses preços eles se mantenham pressionados por um tempo maior. Como se não bastasse, a cadeia ali de produção de carnes também sofre influência dos grãos, que por sua vez tem o preço cotado no mercado internacional, que também estão operando em patamar elevado, que quando entra aqui no Brasil, também sofre influência da taxa de câmbio. E como se não bastasse, como se não existisse pressão suficiente em cima desses preços das carnes, esse setor também sentiu os impactos, seja da escassez hídrica, da falta de chuva, do período de seca que a gente passou ao longo desse ano, mas também daquela sequência de 3 geadas que nós tivemos ao longo do mês de julho. Tudo isso sintetizando, gente, infelizmente, o preço da carne não deve voltar a patamares, por exemplo, como estava há um ano nos próximos meses, infelizmente. Pois é, e outro assunto que está em repercussão hoje, inclusive causou aí um reboliço no mercado, a queda da B3, é esse aumento do IOF, né, para que possa proporcionar um aumento também do Auxílio Brasil de R$300. Felipe, por que houve esse reboliço no mercado? O que significa isso? Muita gente fala assim, como que pode aumentar gastos sem ter essas reformas que estão previstas? Explica para a gente na prática o que significa esse aumento do IOF. Então vamos lá, né? De um lado, por que mudou o IOF e o mercado reagiu de uma forma negativa? Simplesmente porque o retorno líquido que eles vão obter daquele investimento vai ficar menor. O leão, entre aspas, vai pegar e vai morder uma fatia maior desse retorno. Do outro lado, mas então por que foi feito isso? Não tem o que fazer, a conta tem que fechar. Se tem ali a demanda por aumentar determinado gasto, vai ter que gerar receita de algum lugar, respeitando ali, na medida do possível, a lei de responsabilidade fiscal. O fato é, o cobertor está curto pra caramba, o espaço para reformas, na minha opinião, está bastante limitado, seja por uma questão de calendário, seja por uma questão de capital político suficiente para bancar, para conseguir conduzir uma reforma de maior expressão. O resultado é esse. Como é que a gente vai fechar essa conta? O caixa está sangrando, endividamento tem lá suas limitações, vai ter que aumentar a carga tributária. Dessa vez, foi justamente o IOF. Pois é, e a gente está sentindo isso. O mercado hoje, meu Deus, está uma loucura. Felipe, muito obrigada. Excelente fim de semana para você. Seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Muito obrigado pelo convite e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Kalina. Obrigadão.